Pare de duvidar do tempo de Deus. Eclesiastes 3:1. Prova que tudo chega na hora certa. Por que parece que Deus está demorando justamente quando você mais precisa? Essa é a pergunta que corrói a fé de muitos. Há dias em que a oração não tem resposta, o céu parece fechado, e tudo o que você sente é um silêncio que machuca. É nesse tipo de cenário que muitos começam a duvidar. Será que Deus se esqueceu de mim? Será que eu perdi o tempo certo? Será que já passou da hora e agora é tarde demais? Mas a verdade é que Eclesiastes 3:1 não é apenas uma poesia bonita. É uma sentença espiritual. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Isso significa que a promessa que parece atrasada pode estar exatamente no tempo certo. O tempo de Deus, e não o seu. O problema é que fomos ensinados a medir as coisas com pressa. Crescemos acreditando que se algo demora, é porque está dando errado. Mas no reino de Deus, a lógica é diferente. O que demora é justamente o que está sendo bem construído. O tempo de espera, na maioria das vezes, não é um castigo. É uma incubadora celestial, onde o milagre está sendo moldado no invisível. Há pessoas que desistiram a poucos passos de viver a virada. Gente que largou o altar porque não viu resposta imediata. Que abandonou a promessa porque não suportou a espera. Que confundiu o silêncio de Deus com a ausência e a demora com recusa. Mas você não está aqui por acaso. Esta mensagem é uma intervenção divina para reposicionar sua fé. Você precisa saber disso agora. Deus não se esqueceu de você. Ele não está atrasado. Ele está exato. O relógio dele não falha. E o que ele prometeu, ele vai cumprir, no tempo certo. Só que esse tempo não é decidido pela sua vontade, mas pela soberania dele. Ao longo deste vídeo, vamos quebrar mentiras que te fizeram desacreditar. Vamos revisitar histórias bíblicas e mostrar como os maiores milagres aconteceram depois de longos períodos de espera. Vamos confrontar o medo que vem com a dúvida e trocar a ansiedade pela confiança. Vamos lembrar que se ainda não aconteceu é porque ainda está sendo preparado. Então, respira, fica, ouve até o final. Porque você está prestes a entender que a aparente demora de Deus nunca é perda de tempo. É investimento em algo que vai te surpreender. Você não foi esquecido, foi escondido por um propósito. Você já se sentiu invisível? Já olhou ao redor e percebeu pessoas sendo abençoadas, portas se abrindo para outros, enquanto você permanece no mesmo lugar? Talvez tenha se perguntado: Senhor, o que há de errado comigo? Mas o que você chama de esquecimento, Deus chama de esconderijo. O mesmo Deus que expôs Davi diante de um gigante primeiro o escondeu entre ovelhas. Antes de levantar José como governador, ele o colocou em silêncio dentro de uma prisão. O esconderijo é o lugar onde Deus lapida a identidade dos escolhidos. Há uma diferença enorme entre ser esquecido e ser escondido. O esquecimento é fruto do abandono. O esconderijo é fruto da intenção divina. Quando Deus te esconde, não é porque você perdeu relevância, mas porque Ele está te preparando para uma estação em que a exposição não vai te destruir. Você não está parado, está sendo moldado. Muitos querem o palco, mas não suportam o processo. Querem ser usados, mas não querem ser lapidados. É por isso que Deus retira seus filhos por um tempo. Ele sabe que o que é revelado antes da hora se torna vulnerável. O fruto verde, quando arrancado do pé, apodrece rápido. Por isso Deus não expõe imaturos. Ele protege os que ainda estão sendo formados, porque sabe que um coração não tratado pode transformar uma promessa em ruína. O esconderijo não é castigo. É treinamento. É no silêncio que o caráter é moldado. É na espera que a fé amadurece. É na solidão que a intimidade com Deus se aprofunda. Enquanto você pensa que nada está acontecendo, o céu está organizando o cenário perfeito. Há portas que ainda não se abriram. Não porque Deus te esqueceu, mas porque Ele sabe que se elas se abrirem agora, você pode não estar pronto para sustentá-las. Olhe para Moisés. 40 anos no deserto antes de libertar o povo. Deus o escondeu, o fez esquecer a glória do Egito.
o tirou da multidão para ensiná-lo a ouvir sua voz no silêncio. O mesmo aconteceu com Elias, que foi levado ao ribeiro de Querite, longe de todos, alimentado por corvos, porque antes de falar em nome de Deus, ele precisava aprender a depender somente dele. Há momentos em que o esconderijo dói, porque tudo em nós clama por reconhecimento. Queremos ser vistos, ouvidos, aplaudidos. Mas o aplauso do céu sempre vem antes do aplauso da terra. Deus primeiro aprova em secreto, quem depois ele exalta em público. O que ele está fazendo agora é construindo algo em você que ninguém vê, e isso é exatamente o que vai te sustentar quando todos estiverem olhando. Salmos 91:1 diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. O esconderijo não é a ausência de Deus, é a presença dele em modo íntimo. É o lugar onde ele fala baixo, onde ele revela mistérios, onde ele cura feridas que a multidão nunca soube que você tinha. Você não foi esquecido. Foi separado para ser moldado, curado e fortalecido. Quando Deus te esconder, não lute contra isso. Permaneça. Não reclame, confie, porque quando Ele decidir te revelar, ninguém poderá te ignorar. A mesma mão que te escondeu será a que te colocará em evidência. E quando esse momento chegar, todos verão que o tempo em que você parecia invisível foi o tempo em que o céu estava te tornando invencível. Não se apresse para sair do esconderijo. O tempo de Deus é preciso. E quando o relógio divino marcar o momento exato, o que estava oculto será manifestado, e todos reconhecerão. Foi Deus quem preparou, foi Deus quem sustentou, foi Deus quem revelou. Se o portão fechou, foi Deus te impedindo de entrar cedo demais. Tem portas que se fecham e a gente imediatamente pensa que perdeu uma grande oportunidade. Mas nem toda porta que se fecha é obra do inimigo. Às vezes, é Deus segurando você com firmeza, dizendo: ainda não. O que parece rejeição pode, na verdade, ser proteção. Aquilo que você tanto queria naquele momento poderia ter custado caro demais se tivesse sido liberado antes da hora. Existem portões que se abrem para lugares bons, mas que se tornam perigosos quando entramos despreparados. Deus não trabalha com acessos antecipados. O Pai conhece o nível da sua fé, da sua maturidade e da sua resistência. Ele sabe o que você aguenta e o que ainda não está pronto para carregar. Quando uma porta se fecha, é porque algo lá dentro poderia te ferir, te desviar ou até matar sua essência. A Bíblia nos mostra um exemplo claro disso em Atos 16:6-7. Paulo queria ir pregar na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Não era pecado, não era má intenção. Era apenas fora do tempo. Deus estava redirecionando os passos de Paulo para a Macedônia, onde vidas esperavam por libertação. Às vezes, o que parece ser um portão trancado é, na verdade, um GPS espiritual reposicionando sua missão. Não é fácil aceitar quando Deus diz não, ainda mais quando colocamos expectativas em algo, quando oramos, planejamos, jejuamos, mas a porta que não abriu pode ter sido a resposta mais amorosa que o céu te deu. Porque Deus não vê só o agora, Ele vê o depois. E o que você não enxerga hoje, Ele já está redimindo no futuro. Tem gente frustrada porque o relacionamento não deu certo, porque aquela vaga de emprego foi negada, porque aquele projeto foi cancelado. Mas e se você soubesse o que Deus livrou você de viver? E se o portão tivesse se aberto e ali dentro houvesse decepções, dores e consequências irreversíveis? O não de Deus nunca vem sem motivo. Ele não fecha portas para te punir. Ele fecha para te proteger. A porta que Deus abre, ninguém fecha. E a que Ele fecha, ninguém força. Apocalipse 3:7 diz que Jesus tem a chave de Davi. Isso significa que Ele tem autoridade sobre os acessos da sua vida. E se Ele ainda não abriu algo, é porque aquilo ainda não está preparado. Ou você é quem ainda está sendo preparado para aquilo. Deus é Pai. E um bom pai nunca entrega algo valioso a um filho imaturo. Ele espera o momento certo. Você pode até bater, insistir, clamar,
Mas se o céu permaneceu em silêncio, talvez seja porque ainda há algo dentro de você que precisa ser ajustado antes de entrar. Ou talvez seja porque o que você quer, Deus quer também, mas com outra roupagem, em outro cenário, com outra mentalidade sua. Ao invés de forçar portas, aprenda a discernir as estações. Em Eclesiastes 3:1 está escrito que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nem tudo que é propósito é para agora. A espera é o que transforma o propósito em bênção e não em peso. Entrar antes do tempo certo pode até parecer vitória, mas lá na frente se transforma em frustração. Se Deus fechou o portão, agradeça. Porque quando for a hora certa, Ele não só vai abrir, Ele vai te dar autoridade para entrar. E você não vai apenas pisar naquele lugar, vai governar ali com maturidade, sabedoria e paz. O portão fechado hoje pode ser o portal de honra amanhã. Pare de tentar entender cada não. Comece a confiar. Deus não comete erros. Ele não se atrasa, nem se engana. O que Ele fecha hoje é o que Ele abrirá no tempo certo, com uma chave de glória que você ainda não conhece. Enquanto isso, siga. Continue sendo fiel, porque o portão certo vai se abrir quando você estiver totalmente preparado para entrar e permanecer. Não é silêncio, é o tempo de gerar no esconderijo. Você acha que Deus está em silêncio? Que Ele não te ouve mais? Que suas orações estão parando no teto e voltando vazias? Talvez o que você esteja chamando de silêncio, Deus está chamando de gestação. Existe um tempo no qual a resposta ainda não chega, não porque Deus está distante, mas porque algo está sendo gerado no invisível. E esse tipo de milagre não faz barulho. Ele cresce no secreto. Toda gestação exige um ambiente de reserva. O útero da mulher é o lugar onde uma nova vida é formada longe dos olhos. É escuro, silencioso, isolado, mas é ali que o milagre toma forma. Com o plano de Deus, não é diferente. Ele gera no escuro para revelar na luz. O tempo de esconderijo não é o tempo da ausência. É o tempo do cuidado absoluto. O silêncio que você sente não é um vácuo, é um manto. Salmos 139, 15 e 16 revela que Deus viu nosso corpo ainda em formação, quando ainda éramos substância informe, e já tinha todos os nossos dias escritos. Isso significa que antes de você nascer, Deus já escrevia sua história em silêncio. Antes de ser visto, você já era conhecido. Antes de nascer para o mundo, você já era cuidado no secreto. Muitas vezes confundimos ausência de ruídos com ausência de movimento. Mas o mundo espiritual não funciona assim. O silêncio de Deus não significa inatividade, mas sim estratégia. Quando tudo parece quieto, Deus está organizando o que ninguém vê. Enquanto você ora e não recebe resposta, Ele está alinhando circunstâncias, corações, caminhos. E quando tudo estiver pronto, Ele vai revelar o que está sendo gerado há tempos. Jesus, antes de começar seu ministério público, passou 30 anos em silêncio. 30 anos sendo preparado, treinado, forjado longe dos holofotes. E quando chegou a hora certa, Deus revelou o Filho com poder e glória. Da mesma forma, há promessas suas que ainda estão em formação. Elas não estão perdidas, estão sendo geradas. O problema é que nossa geração não sabe esperar. Queremos resultados imediatos, respostas instantâneas, bênçãos no prazo que estipulamos. Mas Deus não é um entregador, Ele é um criador. E tudo que Ele cria é profundo, duradouro, eterno. Por isso o processo é silencioso, porque o que vem dele precisa ser sólido e não superficial. Se você está no esconderijo, saiba que não está esquecido, está em construção. E a construção exige silêncio. O oleiro não conversa com o barro enquanto molda. Ele simplesmente trabalha. Ele pressiona, gira, aquece, até que a forma desejada esteja pronta. E só depois apresenta a obra. Isaías 49:2 diz que o Senhor nos escondeu na sombra de sua mão e nos fez como flechas afiadas em sua aljava. Ele afia no secreto para lançar no tempo exato. A espera não é desprezo, é lapidação. É ali onde ninguém te vê que Deus coloca firmeza no seu espírito
cura emoções, ajusta seu coração e te prepara para sustentar o peso da promessa. E o mais importante, é no esconderijo que aprendemos a amar a Deus pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele faz. Porque quando tudo está em silêncio, você descobre que a voz dele é mais importante que a resposta, que a presença dele vale mais que o milagre, que a comunhão no secreto é o verdadeiro tesouro. Não tema o silêncio, ele é fértil. É no escuro que a semente morre para depois frutificar, e a sua fé agora está sendo enraizada. Em breve, tudo o que Deus está gerando vai se manifestar com glória. E todos verão que o tempo em que você chorou sozinho foi, na verdade, o tempo em que o céu gestava sua colheita. Quando Deus te faz esperar, Ele está formando autoridade em você. Você já percebeu que as pessoas que carregam maior autoridade espiritual são aquelas que passaram pelas maiores esperas? Não é coincidência. Deus não confia autoridade plena a quem não foi provado no tempo. Toda espera verdadeira é um campo de treinamento. Não para a atividade, mas para a autoridade. E é nesse processo que Deus deixa de ser um conceito e se torna uma experiência. Há uma diferença entre ter conhecimento e ter autoridade. Muitos sabem falar sobre Deus, mas poucos falam com a convicção de quem já foi moldado por Ele no deserto. A autoridade que transforma vidas, que quebra cadeias, que consola corações, só vem depois de períodos longos de espera e silêncio. Porque é ali que a pessoa aprende a ouvir, obedecer, se calar, suportar e confiar. Olhe para a vida de José. Deus lhe deu um sonho, mas antes de cumprir, o fez esperar anos. Foi traído, vendido, preso injustamente. Poderia ter se revoltado, mas permaneceu firme. Por quê? Porque aquele tempo não era um atraso, era a formação de um governador. Quando finalmente foi chamado diante de Faraó, não falou como um menino mimado, mas como um homem cheio de sabedoria, formado na dor e na paciência. Gênesis 41 mostra um José que já não precisava provar nada, ele sabia quem era. A espera nos ensina a calar o ego, ensina que não somos o centro e que nem tudo gira ao redor da nossa vontade. Deus não está preocupado em apenas nos dar algo. Ele quer que estejamos prontos para aquilo que Ele vai entregar. A autoridade que vem do céu só repousa sobre corações humildes, quebrados, curados pela espera. Isaías 40:31 diz: Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Esperar no Senhor não é passividade, é crescimento interior, é desenvolver músculos espirituais, é amadurecer na fé a ponto de não precisar mais de sinais para crer. Quando você aprende a esperar, você aprende a confiar mesmo sem entender. E isso é autoridade. Tem gente querendo operar em nome de Deus sem ter sido treinado por Ele. Querem atalhos, plataformas, títulos, reconhecimento. Mas autoridade verdadeira não vem com diplomas ou posições. Vem do tempo de relacionamento silencioso com Deus. Vem das noites em que ninguém te viu chorando, mas o céu te via sendo fortalecido. Moisés passou 40 anos no deserto antes de libertar o povo. Davi foi ungido rei, mas voltou a cuidar das ovelhas por muitos anos antes de assumir o trono. Jesus ficou 30 anos se preparando para um ministério de 3. A pergunta não é por que Deus está demorando, mas o que Ele está formando em você enquanto você espera. A autoridade que transforma o ambiente não é a que se impõe, é a que se carrega, e isso só se adquire com o tempo. Cada dia que parece estéril está, na verdade, produzindo raízes mais profundas em você. Você está se tornando alguém que não será abalado por elogios nem por críticas, que não se vende por aprovação, nem desiste diante da rejeição. O tempo de espera pode não ser visível, mas é vital, porque quando chegar a hora de Deus te usar, você não vai se perder, vai saber quem é, vai lembrar de onde veio, vai carregar não apenas palavras, mas peso espiritual. A voz de quem esperou carrega uma unção que palavras humanas não explicam. Então, pare de ver a espera como atraso. Veja como processo de autoridade. Deus está te treinando para coisas maiores.
Está te preparando para influenciar, liderar, sustentar, curar e ensinar com profundidade. E tudo isso não nasce da velocidade, mas da constância. Quanto mais profunda a fundação, mais alta será a construção. O atraso que te salvou de um destino errado. Você já parou para pensar que aquele atraso que tanto te frustrou pode ter sido o que te livrou de algo que destruiria você? Já considerou que, se as coisas tivessem acontecido do jeito que você queria, na hora que desejava, hoje talvez você estivesse vivendo um peso que Deus nunca quis que você carregasse? Existe um tipo de atraso que é salvação. E muitos só percebem isso anos depois, quando olham para trás e entendem o que Deus fez em silêncio. Tem relacionamentos que não avançaram e você chorou por isso. Mas e se eles tivessem seguido adiante? E se aquela aliança fosse o início de um ciclo de dor, de controle, de destruição emocional? Deus viu o que você não viu. Ele sondou corações que você nunca teria coragem de sondar. Ele te afastou de decisões que aparentemente pareciam perfeitas, mas estavam envenenadas por dentro. Tem portas que pareciam oportunidades divinas, mas eram armadilhas camufladas. A Bíblia fala em Provérbios 16, 25. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Você pode ter insistido, orado, jejuado, pedido, mas Deus fechou. Não foi rejeição, foi livramento. Ele viu lá na frente e agiu aqui atrás. O atraso te salvou. Pessoas se frustram porque não conseguem ver o quadro completo. Mas Deus enxerga o todo. Ele é o Alfa e o Ômega. O que pareceu uma barreira foi, na verdade, um escudo. A vaga de emprego que não saiu, o projeto que não avançou, a viagem que foi cancelada, a resposta que nunca veio. Tudo isso pode ter sido um não do céu, dizendo: confie em mim, estou te poupando. O povo de Israel também queria entrar na terra prometida rapidamente, mas Deus os fez dar voltas no deserto. Aos olhos humanos, parecia atraso, mas em Deuteronômio 8:2, Deus revela o motivo: para te humilhar, para te provar, para saber o que estava no teu coração. O desvio de rota foi necessário para formar o caráter do povo e eliminar aquilo que não podia entrar na nova estação. Você pode estar vivendo um tipo de espera que não faz sentido agora, mas existe algo maior sendo protegido. Deus pode estar evitando que você entre em uma aliança errada, um ministério precipitado, um negócio sem base, uma exposição sem preparo. O atraso não te prejudicou, te preservou. O mundo ensina que quanto mais rápido, melhor. Mas no reino de Deus, a velocidade nunca substitui o discernimento. O que vem cedo demais pode sair do controle. E Deus não quer te entregar algo que vá roubar sua paz, sua identidade, sua comunhão com Ele. O que é dele vem com paz, não com confusão. E se houve resistência, talvez seja porque o céu gritou: não agora. E o mais poderoso é que você talvez nunca saiba tudo o que Deus evitou. Tem livramentos que só entenderemos na eternidade. Mas a fé verdadeira não precisa entender, só confiar. Confiar que o Pai bom não posterga bênçãos por capricho. Ele atrasa para amadurecer, para proteger, para alinhar, para salvar. A sua história ainda está sendo escrita. E o capítulo que parece demorado pode ser o mesmo que vai carregar a reviravolta mais surpreendente da sua vida. Confie no autor. Ele não esqueceu da caneta. Só está pausando a cena para que o enredo não destrua o personagem principal. Você. Quando olhar para trás, você vai agradecer por tudo o que não aconteceu. Porque o que Deus não permitiu foi tão importante quanto aquilo que Ele realizou. E aí você entenderá. O atraso não foi contra mim, foi por mim. Você não perdeu tempo. Deus estava treinando você em segredo. Você já teve a sensação de que tudo que viveu até aqui foi em vão? Já se pegou pensando que perdeu anos com decisões erradas, caminhos interrompidos, esperas que não geraram o que você esperava? Essa é uma das mentiras mais eficazes do inimigo: fazer você acreditar que perdeu tempo.
Mas Deus me trouxe aqui hoje para te lembrar de algo que muda tudo. Tempo na presença de Deus nunca é desperdício, é investimento. Você não perdeu tempo. Você foi treinado em silêncio. O treinamento de Deus nunca acontece em meio ao aplauso. A maioria das suas formações acontecem longe da plateia, nos bastidores, nos desertos, nas lágrimas não vistas. É ali que ele ensina a depender, a discernir, a permanecer, a amadurecer. E esse processo não é perda, é preparação. A Bíblia nos dá o exemplo de Davi. Quando ele enfrentou Golias em público, as pessoas se surpreenderam com sua coragem. Mas o que ninguém sabia é que ele já havia enfrentado o urso e o leão enquanto cuidava das ovelhas no campo. Ninguém viu, ninguém aplaudiu, ninguém celebrou. Mas ali, no lugar onde ninguém dava valor, Deus o treinava para algo maior. O tempo no campo foi a base da vitória no campo de batalha. Deus está sempre te formando, mesmo quando você não percebe. As estações de espera, os silêncios, os recomeços, as aparentes estagnações, tudo isso faz parte do plano. Romanos 8:28 nos garante que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até os momentos que você acha inúteis são, na verdade, aulas que te ensinaram o que hoje você carrega como maturidade. Quantas vezes você se viu recomeçando? Começando de novo uma área da vida, um ministério, um sonho, e pensou: de novo não, Senhor. Mas Deus estava ali, usando cada tentativa frustrada para refinar sua sensibilidade espiritual. Hoje, você vê com mais clareza, fala com mais sabedoria, sente com mais discernimento. E isso não veio do nada, veio do que você viveu, até no que pareceu dar errado. Em João 13:7, Jesus disse a Pedro: o que eu faço agora você não entende, mas depois entenderá. Essa é a verdade sobre o tempo. Muitas vezes, só compreendemos no futuro aquilo que Deus já estava fazendo no presente. Hoje, o que você chama de tempo perdido, amanhã será testemunho vivo de como Deus usou tudo para te levantar. Você não está atrasado. Você está em formação. Cada lágrima foi uma semente. Cada frustração, uma ferramenta. Cada silêncio, uma aula. Cada não, uma direção. Nada foi em vão. Você não está começando do zero. Está começando com bagagem, com cicatrizes curadas, com experiências que agora são sua plataforma de autoridade. Não permita que a culpa por decisões passadas te impeça de avançar. Deus não se limita ao calendário humano. Ele redime o tempo. Joel 2:25 é claro: restituir-vos-ei os anos consumidos. Anos, não apenas bênçãos ou resultados. Ele devolve o tempo, cura o ciclo, restaura a história. Hoje, tudo o que você viveu em secreto será usado. Aquele curso que não terminou, aquela dor que ninguém entendeu, aquela espera que parecia absurda. Tudo faz parte de uma formação que agora será ativada. O tempo não foi perdido. Foi escondido para o momento certo. E esse momento está chegando. A estação que antes parecia improdutiva vai florescer. E todos verão que enquanto parecia que nada acontecia, Deus estava construindo alguém inabalável. Alguém que não fala por vaidade, mas por experiência. Que não age por impulso, mas por direção. Que não vive de palco, mas de propósito. Deus não vai te dar promessas para você sustentar na força do braço. Talvez você esteja cansado. Não porque esteja fora da vontade de Deus, mas porque tem tentado sustentar com as próprias mãos aquilo que só pode ser sustentado pela graça. Tem promessas que não cabem na força humana. Elas não foram feitas para serem carregadas por desempenho, mas por dependência. E é justamente por isso que muitas vezes Deus demora, porque Ele está quebrando em você a ideia de que você conseguirá manter o que Ele prometeu sem depender totalmente dele. A ansiedade que te consome pode não estar ligada à demora da promessa, mas ao medo inconsciente de não conseguir sustentá-la quando ela chegar. É por isso que Deus não antecipa. Ele espera você entender que, assim como Ele é o Deus que entrega, Ele também é o Deus que sustenta. A promessa não é apenas sobre receber,
é sobre permanecer. Abraão é o retrato disso. Deus prometeu um filho, mas, diante da demora, ele decidiu agir com pressa e força própria. Nasce Ismael, fruto da ansiedade e da incredulidade. Mas o plano original não mudou. O verdadeiro filho da promessa, Isaque, só viria quando Abraão e Sara não tivessem mais condições físicas de gerar. Para que ficasse claro, não era sobre biologia, era sobre fé. Romanos 4, 20 e 21 diz que Abraão não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera. Quando você tenta segurar uma promessa com a força do braço, você se sobrecarrega, se frustra, se esgota. Porque Deus nunca te chamou para ser o sustento da bênção, mas para ser o canal por onde ela flui. Ele não precisa da sua força, precisa da sua entrega. Ele não quer performance, quer rendição. Muitos vivem angustiados, tentando controlar o tempo, a rota, os resultados. Tentam forçar conexões, antecipar estações, manipular circunstâncias para ajudar a promessa a acontecer. Mas Deus não precisa de ajuda. Ele precisa de espaço. Quanto mais você tenta conduzir, mais distante fica da rota dele. Mas quando você solta, ele assume o controle com perfeição. Zacarias tentou questionar o anjo quando recebeu a notícia de que sua esposa daria à luz a João Batista. Por quê? Porque aos olhos humanos, aquilo já estava fora do prazo. Mas o céu não trabalha com relógio humano. Lucas 1:20 mostra que, por ter duvidado, Zacarias ficou mudo até o cumprimento da promessa. E talvez você também esteja vivendo tempos de silêncio, não porque Deus te puniu, mas porque Ele está te ensinando a confiar mesmo sem voz, mesmo sem explicação, mesmo sem controle. A promessa de Deus nunca dependeu da sua capacidade de mantê-la. Ela depende da sua disposição de confiar. A bênção que vem do alto já vem com estrutura para permanecer. Quando Deus libera algo, Ele já calcula sua graça suficiente para sustentar você dentro dessa realidade. Mas Ele não vai permitir que você receba sem antes aprender a descansar. O descanso é o solo fértil da manifestação. Enquanto você estiver lutando para provar que merece, para alcançar por esforço, para segurar por performance, Deus vai continuar te esperando no lugar da dependência. Porque só quando você entende que não é pela força nem pela capacidade, mas pelo Espírito, é que a promessa encontra repouso em você. Zacarias 4:6 ecoa essa verdade. Não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus não vai te entregar algo que você tentará manter sozinho. Ele vai te ensinar, primeiro, que tudo o que é verdadeiro vem da confiança e não da cobrança. Então hoje solte. Pare de tentar segurar tudo. Deixe Deus ser Deus. Confie que Ele não apenas prometeu, Ele vai cumprir. E quando cumprir, será de um jeito que você não precisará se matar para manter. Porque a promessa que vem dele vem com descanso, vem com paz, vem com leveza. Ela não pesa, ela flui. O processo de espera também é a resposta. Muitas pessoas acreditam que a resposta de Deus é sempre um resultado visível, algo concreto, palpável, um sim explícito. Mas há um segredo espiritual que muda a forma como você enxerga a vida. A espera também é resposta. Quando Deus te faz esperar, Ele não está te ignorando. Ele está respondendo de um jeito que te transforma antes de transformar a situação. Deus não responde apenas com palavras, Ele responde com processos. Cada dia de silêncio pode ser uma aula disfarçada. Cada porta que demora a abrir é um treinamento para que você saiba o que fazer quando ela finalmente se abrir. E se a oração ainda não teve um amém audível, é porque Deus ainda está dizendo, continue aprendendo. O profeta Habacuque passou por isso. Ele orou pedindo justiça, clamou por respostas, e Deus não respondeu imediatamente. Em Habacuque 2:3 está escrito, porque a visão ainda está para se cumprir no tempo determinado. Se apressa para o fim e não falhará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Ou seja,
O silêncio entre a promessa e o cumprimento não é ausência, é movimento. Deus não está parado. Ele está preparando o cenário e, ao mesmo tempo, moldando o seu coração. Às vezes, você pede para Deus mudar a situação, e Ele muda você. E quando você muda, a situação perde o poder de te ferir. Esse é o milagre que acontece dentro do tempo da espera. É o tipo de resposta que o mundo não vê, mas o céu celebra. Deus te responde amadurecendo sua fé, curando seu orgulho, desatando nós emocionais que te impediriam de viver o que vem depois. O processo de espera também é um teste de fidelidade. É fácil ser fiel quando tudo flui, mas é na demora que se revela quem realmente confia. E Deus valoriza mais o coração que espera com fé do que o que exige pressa com ansiedade. Lamentações 3:25 diz: Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca. O que parece tempo perdido é, na verdade, o campo onde Deus planta novas raízes em você. Durante a espera, Ele trabalha em silêncio, mas de forma profunda. Ele alinha relacionamentos, fecha caminhos errados, prepara oportunidades corretas e ajusta sua mente para não estragar o que está vindo. Você acha que está parado, mas Deus está te reposicionando. A espera para quem confia nunca é passividade, é obediência. Se você não estiver sendo moldado por Deus no tempo da espera, o cumprimento da promessa pode te esmagar. Por isso, Ele faz com que o processo seja parte da resposta. Ele não quer apenas te entregar algo, quer te tornar alguém capaz de viver o que Ele vai entregar. A espera ensina paciência, disciplina, fé e rendição. E quando a resposta chegar, ela não será apenas um presente, será o reflexo de quem você se tornou. Porque o verdadeiro milagre não é o que você recebe, mas quem você se torna enquanto espera. Então, pare de achar que Deus está demorando. Ele está te respondendo agora mesmo, no ritmo do processo, no som do silêncio, no tempo dele, não no seu. E quando tudo se encaixar, você vai entender. O tempo de espera era o tempo exato da preparação. Deus não está atrasado. Você é que chegou antes do tempo. Quantas vezes você sentiu que Deus estava demorando demais? Que Ele esqueceu de te responder? Que a promessa parecia distante demais da sua realidade? Mas e se o problema não for o atraso de Deus, e sim a sua pressa? E se o que você está chamando de demora divina for, na verdade, o resultado de ter chegado cedo demais? O céu não se atrasa. É o homem que se antecipa. A impaciência faz com que muitos saiam antes da hora. Querem colher o que ainda está sendo plantado, querem viver o que ainda está sendo formado. O resultado? Cansaço, frustração e sentimento de abandono. Mas Deus não trabalha segundo o relógio humano. O tempo dele não é cronológico, é kairos, o tempo da plenitude, o tempo perfeito, aquele em que todas as peças estão alinhadas. Eclesiastes 3:11 diz: Tudo fez Deus formoso no seu tempo. Essa é uma verdade que desafia nossa lógica, porque o que hoje parece confuso, doloroso ou atrasado, amanhã será revelado como algo perfeitamente encaixado no plano de Deus. O que Ele faz é belo, mas apenas quando chega o tempo dele. Antes disso, é apenas processo. O povo de Israel, ao sair do Egito, poderia ter chegado à terra prometida em poucos dias, mas Deus os fez caminhar por 40 anos. Por quê? Porque eles haviam saído do Egito, mas o Egito ainda não havia saído deles. A promessa estava pronta, mas eles não estavam. Às vezes, Deus não libera o destino porque você ainda não está maduro para viver nele. E Ele te ama demais para te entregar antes da hora. O maior erro de quem caminha com pressa é confundir movimento com direção. Deus não quer apenas te levar rápido, Ele quer te levar certo. O que vem fora do tempo traz peso, confusão e desgaste. O que vem no tempo certo traz leveza, propósito e paz. Você pode até correr, mas se o céu ainda não liberou, o seu esforço não vai adiantar. Pense em Jesus. Ele sabia que tinha uma missão divina, mas esperou 30 anos até ser revelado. Ele não começou antes, mesmo sabendo que era o Filho de Deus.
Isso nos ensina algo essencial. Até o próprio Cristo esperou o tempo certo. Então, se o Filho esperou, por que você acha que pode se adiantar? A pressa é a inimiga da promessa. Ela nos faz tomar decisões precipitadas, nos coloca em relacionamentos errados, nos empurra para responsabilidades que não deveríamos carregar ainda. E quando as coisas dão errado, questionamos Deus, quando na verdade fomos nós que entramos na estação errada. A fé não acelera o tempo, ela nos faz permanecer firmes até o tempo certo chegar. A paciência não é a ausência de ação, é a expressão mais profunda de confiança. Quem confia, espera. Quem acredita no caráter de Deus, não teme o silêncio. Quem entende que Ele é bom, sabe que o tempo dele é sempre o melhor, mesmo quando não faz sentido. Isaías 60:22 nos lembra: Eu, o Senhor, a seu tempo farei que isso aconteça depressa. É paradoxal, mas é real. Quando chega o tempo de Deus, o que parecia demorado acontece de repente. Ele acelera o que estava parado, libera o que estava retido e transforma o que parecia impossível. Então, se nada está acontecendo agora, talvez seja porque você chegou cedo. Deus ainda está alinhando os detalhes. O palco está sendo montado, os personagens posicionados, as circunstâncias ajustadas. E quando o momento certo chegar, tudo vai se encaixar com perfeição. Espere. Fique no tempo de Deus. Ele não se atrasa, ele amadurece. E quando ele decidir agir, você vai entender que a espera não foi perda de tempo, foi preparação para um tempo que será perfeito. A pressa produz Ismaéis, a espera revela Isaque. A pressa é uma das armas mais sutis do inimigo contra os filhos de Deus. Ela não destrói pela força, mas pela antecipação. Faz você querer adiantar o que Deus ainda está preparando. Faz você se mover por impulso em vez de direção. E foi exatamente isso que aconteceu com Abraão. Ele recebeu uma promessa verdadeira, mas quis vivê-la fora do tempo certo. E o resultado dessa pressa foi Ismael, um filho nascido do desespero, não da promessa. Gênesis 16 narra esse momento crítico. Deus havia prometido a Abraão que ele seria pai de uma grande nação, mas o tempo passou e nada aconteceu. Então Sara, cansada de esperar, propôs: Toma minha serva Hagar. E Abraão, ao invés de esperar o agir sobrenatural de Deus, decidiu agir com suas próprias mãos. O que era promessa virou peso. O que era bênção virou conflito. Ismael representa tudo aquilo que nasce da nossa ansiedade. São os projetos que começamos sem oração, os relacionamentos que insistimos em manter, as decisões que tomamos movidos pela emoção. Tudo aquilo que nasce fora do tempo de Deus pode até parecer bênção no início, mas logo se torna fardo. Porque o que é fruto da carne exige esforço constante para ser sustentado. Isaques, por outro lado, são diferentes. Isaques nascem do impossível, são o resultado da fé madura, que aprendeu a esperar. Quando Isaque nasceu, Abraão e Sara já não tinham forças humanas para gerar. O ventre estava morto, mas Deus mostrou que promessa dele não depende de biologia, mas de obediência. Romanos 4,19 diz que Abraão não enfraqueceu na fé, nem considerou o seu corpo já amortecido. Ou seja, ele parou de olhar para o tempo e começou a olhar para o Deus do tempo. Toda vez que você se apressa, você arrisca trocar o Isaque que Deus preparou pelo Ismael que você criou. O Isaque vem no tempo de Deus e traz paz. O Ismael vem no tempo do homem e traz desgaste. O Isaque vem com graça. O Ismael vem com cobrança. O Isaque flui. O Ismael exige esforço. É por isso que Deus, em sua infinita misericórdia, às vezes atrasa certas coisas para te livrar de fabricar um Ismael. A fé não é apenas acreditar que Deus pode, é confiar que Ele sabe quando. E esse quando é o que diferencia maturidade de ansiedade. Você pode ter o coração cheio de promessas, mas se não aprender a esperar o tempo certo, pode transformar uma profecia em problema. O tempo é a moldura da promessa. Sem ele, a imagem perde sentido. Talvez Deus tenha te feito uma promessa há anos,
e tudo parece parado. Mas o silêncio não é negação, é proteção. Ele está te ensinando a não manipular o processo. Está te ensinando a confiar mesmo quando tudo parece morto. Porque o Isaac só nasce quando tudo parece impossível, para que ninguém leve glória além de Deus. E quando Isaac nasce, ele traz alegria, estabilidade e plenitude. Você não precisa lutar para provar que ele é verdadeiro. Ele carrega o selo do céu. Quando algo vem de Deus, o próprio tempo confirma. Quando é ele quem entrega, o peso é leve. Então hoje, pare de tentar forçar resultados. Pare de correr atrás de portas que ele ainda não abriu. Espere o tempo do Isaac. Espere o momento em que o impossível vai florescer naturalmente, sem esforço, sem desespero. Porque o que vem de Deus chega com paz e permanece com propósito. Não permita que sua impaciência crie um Ismael que roube o espaço do Isaac que Deus está preparando. A promessa está viva, o tempo está a caminho, e quando ela chegar você vai entender por que precisou esperar tanto, porque, diferente do Ismael, o Isaac vem para ficar. O tempo de Deus é o único que não frustra expectativas. Talvez você já tenha confiado em pessoas, promessas humanas, oportunidades que pareciam certas, e se decepcionou. Todos nós já passamos por isso. Colocamos esperança em algo que parecia perfeito, mas que desabou. E ficamos com aquele gosto amargo de frustração, pensando, por que comigo? Mas há algo que você precisa gravar profundamente no coração. O tempo de Deus é o único que não gera frustração. Quando ele age, tudo se encaixa. Quando ele decide, tudo faz sentido. O ser humano se decepciona, porque cria expectativas baseadas em emoções e prazos. Quer ver o resultado rápido, quer sentir o controle, quer entender tudo. Mas Deus não é refém das nossas expectativas. Ele não se move pela pressa, se move pelo propósito. E o tempo dele nunca vem para frustrar, vem para cumprir. O problema é que queremos controlar o roteiro. E quando as cenas da vida não seguem o nosso script, entramos em crise. Mas Romanos 8:28 ainda é verdadeiro. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo quando parece que deu errado, o tempo de Deus está agindo nos bastidores, transformando o que era dor em direção e o que era atraso em aprendizado. As frustrações do tempo humano nascem da nossa limitação. Vemos o agora, mas Deus vê o todo. Ele enxerga o futuro que você não pode alcançar. Ele entende conexões que você não percebe. Ele sabe de armadilhas que você não detecta. Por isso, o tempo dele é seguro. Ele espera o exato momento em que tudo estará alinhado e só então libera. Pense em Marta e Maria, em João 11. Quando Lázaro morreu, ambas disseram a Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas acreditavam em Jesus, mas não entendiam o tempo dele. O Mestre não chegou na hora que elas queriam, chegou na hora que revelaria a glória. E quando ele chegou, o milagre foi maior do que a cura esperada. Foi a ressurreição. O atraso humano se transformou em testemunho eterno. É isso que Deus faz. Ele não cumpre apenas para te agradar, mas para te surpreender. O tempo dele não é para te dar o que você quer. É para te dar o que você precisa e da forma que vai te fazer crescer. Quando ele age, a bênção não é frágil. O milagre não se dissolve. O testemunho não é superficial. Enquanto o tempo humano busca conforto, o tempo divino busca caráter. Enquanto você quer rapidez, Deus quer profundidade. Enquanto você pede resultados, ele constrói raízes. E por isso, quando o tempo dele se manifesta, a alegria é completa e não passageira. João 16:22 diz: e ninguém tirará de vós a vossa alegria. É isso que acontece quando algo nasce na hora de Deus. Nada pode roubar. Você pode até achar que Deus está demorando, mas quando a promessa dele chegar, ela será perfeita. Nada faltará. Nenhuma peça estará fora do lugar. Nenhum detalhe será esquecido. E o que hoje te causa dor, amanhã será lembrado como o ponto de virada que Deus usou para te amadurecer. Confie. O tempo dele não falha,
Pode parecer lento, mas é preciso. Pode parecer distante, mas é exato. Deus nunca chega atrasado. Ele chega quando tudo está preparado para que o milagre permaneça. Então pare de medir o tempo de Deus com o seu relógio. O tempo do céu não tem segundos, tem propósitos. E quando ele cumprir, você vai perceber que o tempo de espera não foi um obstáculo. Foi o próprio caminho da promessa. Deus está ajustando coisas que você nem sabe que precisa. Você já percebeu como, às vezes, Deus parece em silêncio, mas tudo ao redor começa a se mover lentamente. Pessoas se afastam, oportunidades desaparecem, portas mudam de direção e, no momento, você não entende. Acha que está perdendo, acha que Deus se esqueceu. Mas, na verdade, Ele está ajustando peças que você nem sabia que existiam. Antes de liberar o que te prometeu, Deus alinha aquilo que você ainda não consegue enxergar. Deus é um Deus de detalhes. Ele não trabalha apenas no visível, Ele age no invisível. Enquanto você está preocupado com o que pode ver, Ele está corrigindo o que você não vê. Está reposicionando corações, ajustando conexões, curando áreas internas, moldando ambientes. É por isso que, muitas vezes, o tempo dele parece demorado. Porque ele não faz apenas uma coisa. Ele faz tudo ao redor cooperar para que a promessa se cumpra sem falhas. A Bíblia mostra isso claramente em Gênesis 24, quando Abraão envia seu servo para buscar uma esposa para Isaque. Antes mesmo que o servo terminasse de orar, Rebeca já estava a caminho do poço. Deus havia preparado a resposta antes da oração ser concluída. Mas perceba, tudo precisava estar sincronizado. O servo e o poço, a hora, a moça, tudo foi ajustado com perfeição. O mesmo acontece com você. O que parece demora é, na verdade, o alinhamento de detalhes invisíveis que garantirão que a promessa chegue no tempo certo. Muitas vezes, você ora pedindo que Deus te leve rápido ao destino. Mas se Ele te levasse agora, você não encontraria o que precisa lá. Há pessoas que ainda precisam ser movidas, lugares que ainda estão sendo preparados, caminhos que ainda estão sendo abertos. A demora não é um erro, é uma engrenagem espiritual em movimento. E esse ajuste não é apenas externo, é interno também. Deus está mexendo dentro de você, curando lembranças, desmontando orgulhos, restaurando sua visão espiritual. Ele sabe que, se te entregar algo antes de te curar por completo, você pode destruir o que ele planejou para durar. É por isso que ele insiste em te tratar primeiro. Em João 13:7, Jesus disse: "O que eu faço agora, você não entende, mas depois entenderá." Essa é a essência dos ajustes divinos. Agora você não entende. Parece confuso, dolorido, contraditório, mas mais à frente tudo vai fazer sentido. Porque Deus não ajusta para atrasar, Ele ajusta para firmar. Talvez você não perceba, mas até o silêncio é um tipo de ajuste. Às vezes Deus te cala para que você ouça o que realmente importa. Às vezes Ele te isola para mudar seu círculo de influência. Às vezes Ele te tira de um lugar, não porque te rejeitou, mas porque te protegeu. Ele remove o que te prende para abrir espaço para o que vai te elevar. Não tente forçar o que Deus está ajustando. Confie no processo. Ele está trabalhando em dimensões que você ainda não alcança. Há guerras sendo vencidas por você no invisível, conexões sendo criadas sem que você veja, respostas sendo alinhadas antes mesmo que você pergunte. Romanos 11:33 diz: "Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos." Isso significa que, enquanto você se preocupa com a superfície, Deus está reescrevendo a profundidade. Nada escapa do controle dele. Nada acontece fora da medida perfeita do seu plano. Então, hoje descanse. O que parece parado está sendo reposicionado. O que parece silêncio é Deus editando sua história. Ele está ajustando não só o destino, mas o seu interior, para que quando a promessa chegar, você esteja completamente alinhado com ela. Você não perdeu tempo. Você está sendo calibrado. E quando tudo estiver ajustado, o movimento será tão rápido, tão preciso, tão perfeito, que você entenderá.
Deus nunca se atrasou. Ele apenas estava ajustando tudo para que você nunca mais precisasse voltar atrás. Se a promessa ainda não chegou, é porque você ainda está em obras. Muitas vezes, você olha para a promessa de Deus e se pergunta: por que ainda não aconteceu? Porque parece que todos avançam menos eu. Mas e se eu te dissesse que o motivo não é a ausência de Deus, e sim a obra que Ele ainda está fazendo dentro de você? Antes de cumprir promessas, Deus constrói pessoas. Ele não entrega destinos a corações inacabados. E se a promessa ainda não chegou, é porque você ainda está sendo edificado para sustentá-la. O céu trabalha com fundações, não com aparência. E toda construção sólida começa debaixo da terra, onde ninguém vê. O alicerce é invisível, mas é o que sustenta o prédio inteiro. Assim também é na vida espiritual. Deus está cavando fundo em você. Está limpando escombros do passado, removendo orgulhos, restaurando estruturas. E esse processo leva tempo. Filipenses 1:6 nos dá essa certeza. Aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ou seja, Deus não inicia algo que não pretende terminar. O problema é que no meio da construção, a poeira se levanta. E é nesse caos aparente que muitos desistem. Mas o barulho das marteladas espirituais é o som do avanço, não da destruição. Deus não quer apenas te dar uma promessa, Ele quer que você esteja pronto para permanecer nela. É fácil receber, o desafio é manter. E só quem passou por um processo de obras internas é capaz de permanecer de pé quando o peso da bênção chegar. Por isso, Ele não se apressa. O construtor não entrega uma casa inacabada. Ele ajusta, testa, refina e só depois inaugura. Quando olhamos para a vida de Davi, vemos esse processo claramente. Deus o ungiu rei quando ainda era adolescente, mas levou anos até o trono se manifestar. Durante esse tempo, Davi foi provado em cada área: coragem, fidelidade, pureza, paciência. O trono estava preparado, mas o coração do rei ainda estava sendo moldado. O tempo entre a unção e a coroação foi o período de obras espirituais mais profundo da vida dele. E o mesmo acontece com você. O tempo de espera não é um castigo, é um canteiro de obras. Deus está colocando novos alicerces na sua fé, reforçando pilares de confiança, instalando janelas de discernimento e portas de sabedoria. O que hoje parece atraso é, na verdade, acabamento. Ele não quer que você seja um vaso bonito e vazio, mas um vaso resistente e útil, capaz de suportar o óleo da promessa sem se quebrar. Muitos pedem bênçãos, mas não querem passar pela obra que prepara para elas. Querem a casa pronta, sem suportar o som dos martelos. Querem o perfume do óleo sem passar pela prensa da azeitona. Mas sem processo, não há maturidade, e sem maturidade, não há estabilidade. Deus está te construindo para durar, não para aparecer. Efésios 2:10 diz que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Isso significa que você é projeto em andamento, obra de arte em formação. E o Criador não erra medidas. Ele sabe o que precisa lixar, o que precisa retirar, o que precisa acrescentar. Ele não vai parar até ver em você a imagem completa do propósito que desenhou. Talvez a construção pareça demorada, mas toda obra sólida leva tempo. Quanto maior o edifício, mais profunda é a escavação. E o que Deus está edificando em você é grande demais para ser feito depressa. Então, se a promessa ainda não chegou, não chore pelo tempo, agradeça pela fundação. Porque quando o dia da inauguração chegar, ninguém poderá dizer que foi obra humana. Você está em obras, mas está sendo moldado pelas mãos certas. E quando Deus terminar, o que hoje é poeira se tornará morada da presença. E tudo o que Ele prometeu vai se encaixar perfeitamente, porque a estrutura estará pronta para sustentar a glória que virá. O milagre não demora, ele chega quando a fé está madura. Deus não mede o tempo do milagre pelo relógio, mas pelo amadurecimento da fé. Enquanto você pensa que está esperando o milagre, na verdade o milagre está esperando você.
Ele não se manifesta na ansiedade nem floresce no desespero. Ele vem no exato momento em que o coração está preparado para recebê-lo sem idolatrá-lo e para testemunhar dele sem se exaltar. Em Marcos 5, encontramos uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia. 12 anos de espera, de dor, de vergonha, de isolamento. Humanamente, o milagre parecia atrasado, mas naquele dia, quando ela tocou na orla das vestes de Jesus, a fé dela estava no ponto. A Bíblia não diz que Jesus foi até ela. Foi ela quem se moveu pela fé. O tempo do milagre se cumpriu quando a fé amadureceu o suficiente para transformar toque em cura. É por isso que alguns milagres não acontecem de imediato. Não é porque Deus quer te ver sofrer, é porque Ele quer te ver crescer. A fé infantil apenas pede. A fé madura confia. A fé imatura exige sinais. A fé madura se sustenta pela palavra. A fé imatura reclama no silêncio. A fé madura adora no deserto. Deus está te levando desse nível de ansiedade para um nível de maturidade espiritual, onde você não precisa mais ver para crer, você crê até ver. Hebreus 11:1 define: a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção das coisas que não se veem. Isso significa que, enquanto você espera, Deus está firmando suas convicções, está te ensinando a acreditar sem depender de emoções, a descansar mesmo quando o cenário não muda, porque a fé madura não é apenas esperança, é descanso. Se o milagre viesse antes da maturidade, você poderia perdê-lo. Deus não vai te dar algo que te afastará dele. Ele só entrega quando sabe que a bênção não vai te roubar da presença. Por isso, ele trabalha primeiro dentro de você e só depois fora. Ele planta confiança, paciência, sabedoria. E quando a fé floresce, o milagre brota naturalmente, como fruto de um processo perfeito. Lembre-se de Marta e Maria, diante da morte de Lázaro. Quando Jesus chegou, parecia tarde demais. Mas João 11:40 registra a resposta de Jesus. Não te disse que se creres verás a glória de Deus? O milagre não estava preso ao tempo, mas à fé. O relógio de Deus não é cronológico, é espiritual. O tempo dele começa quando o coração se rende completamente. Às vezes a espera te faz duvidar. Você ora e nada acontece. Chora e o céu fica em silêncio. Mas o silêncio também amadurece a fé. É nesse tempo que você aprende a permanecer, mesmo sem garantias. É aí que a confiança deixa de ser teoria e se torna raiz. A fé madura não se abala com o que sente, se firma no que crê. Quando o milagre vier, e ele virá, você vai perceber que ele não chegou atrasado. Chegou no momento exato em que sua fé se tornou capaz de sustentá-lo. Chegou quando o desespero deu lugar à confiança. Chegou quando você parou de pedir sinais e começou a descansar na soberania de Deus. Tiago 1:4 ensina: a paciência tenha a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Ou seja, a espera não é perda, é aperfeiçoamento. O milagre é apenas a conclusão visível de um processo invisível que Deus já estava fazendo dentro de você. O céu não trabalha por urgência, trabalha por plenitude. E quando a fé está madura, o milagre não precisa mais ser forçado. Ele vem com naturalidade, como resultado da confiança plena em Deus. Por isso não diga que está demorando. Diga: Deus está me amadurecendo. Porque o dia que a fé amadurece é o dia em que o impossível floresce, e o que antes parecia distante se torna real diante dos seus olhos, não porque o tempo passou, mas porque o coração aprendeu a crer. Conclusão: o relógio de Deus não atrasa, ele atualiza seu destino. Chegou a hora de você entender algo que muda completamente a maneira de enxergar a vida. Deus não trabalha com atrasos, ele trabalha com atualizações. O que você chama de demora, o céu chama de sincronização. Cada ciclo, cada pausa, cada não agora foi um ajuste no seu destino. E mesmo quando você pensou que estava parado, Deus estava te reposicionando. A vida espiritual não é uma corrida de velocidade, é uma jornada de precisão.
E Deus, sendo perfeito, não perde tempo corrigindo caminhos. Ele transforma desvios em atalhos de propósito. O que parecia te atrasar foi o próprio Deus te protegendo de atalhos que te tirariam da rota eterna. O relógio dele não mede segundos, mede crescimento. Quando o tempo certo chega, o que parecia travado começa a se mover de forma tão perfeita que você entende. Era necessário esperar. Pense em José, em Gênesis 41. Aos olhos humanos, ele estava preso, esquecido, apagado. Mas o relógio de Deus estava correndo normalmente. Quando o faraó sonhou, o tempo da promessa tocou o alarme. Nenhum segundo se perdeu. O que parecia atraso era o alinhamento do Egito, do trono e da maturidade de José. Quando o céu disse agora, a porta se abriu e ninguém mais pôde fechá-la. É isso que Deus está fazendo na sua história. Ele não cancelou nada, apenas está atualizando tudo. Ele está ajustando a sua mentalidade para a nova fase, limpando resquícios de incredulidade, fortalecendo áreas que ainda precisavam de fé. Porque o futuro que ele planejou para você exige um coração curado, um espírito firme e uma mente pronta para suportar o novo sem desmoronar. O relógio humano se baseia em perda. Quando o tempo passa, não volta. Mas o relógio de Deus se baseia em propósito. Quando o tempo passa, ele amadurece. Joel 2:25 garante: restituirei os anos que foram consumidos. Anos. Deus não apenas devolve o que você perdeu, ele transforma o tempo em colheita. O que parecia desperdício se torna semente. O que parecia demora se transforma em testemunho. A verdade é que Deus nunca se apressou, mas também nunca se atrasou. Ele chega exatamente quando o coração está pronto para reconhecer que a bênção é graça, não mérito. Ele esperou você parar de tentar controlar tudo, para então te entregar algo que só pode ser sustentado por confiança. E quando você chega nesse nível, o tempo deixa de ser inimigo e passa a ser aliado. Isaías 60:22 diz: eu, o Senhor, a seu tempo, farei que isso aconteça depressa. É assim que Deus faz. Parece que nada acontece por muito tempo, e de repente, tudo acontece de uma vez. Porque o tempo dele não é gradual, é transformacional. O céu não trabalha em cronômetros, mas em estações, e quando a estação muda, até o que estava morto floresce. Então olhe para a sua vida agora e perceba: Deus não te deixou para trás. Ele apenas te guardou até que fosse o momento exato. Você não está atrasado, está sendo alinhado. O que é seu não foi perdido, foi preservado. O tempo dele está vindo, e quando chegar, o que demorou anos vai se resolver em dias. O que parecia impossível vai se tornar natural. O que doeu tanto vai servir como prova de que ele sempre esteve no controle. Pare de comparar o seu tempo com o dos outros. Cada um tem um relógio espiritual único, calibrado pelas mãos do Criador. E quando o dele toca, ninguém pode interromper. A promessa vai se cumprir, não porque você acelerou, mas porque você confiou. No fim, você verá que nunca houve atraso, apenas propósito. Que o tempo não te roubou. No fim, você verá que nunca houve atraso, apenas propósito. Que o tempo não te roubou, te preparou. Que o silêncio não te paralisou, te fortaleceu. E que o relógio de Deus, diferente do nosso, nunca se atrasa. Ele apenas espera o momento perfeito para atualizar o seu destino e revelar a glória que estava sendo construída o tempo todo em segredo. Amém.